Bom dia, bom dia. Pelo horário de Brasília, 9 horas. Nós vamos começar os nossos trabalhos de hoje. Já vamos só aguardar um minutinho aqui, enquanto a galera entra. Temos assuntos importantíssimos para discutir hoje, mas tudo de boa, viu? Tranquilo, assunto bem sossegado. Se você puder manter um caderno perto de você e uma caneta, seria interessante, viu? Fica mais fácil para a gente conduzir os trabalhos, ok? Então, só um minutinho. Vamos começar aqui. Pessoal, a última aula que nós trabalhamos foi... A gente chegou até em cetona, tá? Hoje, nós vamos ter dois momentos juntos. Nós vamos ter um momento para discutir ácidos carboxílicos e sais de ácidos, né? E depois éster e éter. Assunto bem tranquilo, mas extremamente importante, viu? Deixa eu só dar uma olhada aqui como é que está a nossa participação. Opa, tá legal. Ó, mais uma galera chegando. Eu queria que você, por favor, sinalizasse para mim aí, pode ser através do chat, por favor, se você está me ouvindo bem, se você está me vendo aí no cantinho, e se você está vendo uma tela escrito revisão. Só me dá esse feedback aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Opa, legal. Obrigado. Bom dia, bom dia. Bom dia para todo mundo. Legal, pessoal. Oh, muita saudade, viu, de vocês. Hoje, sabadão, era o dia da gente estar juntos, né? Mas logo, logo, se Deus quiser, vai passar isso daí e a gente vai voltar mais forte. Pessoal, eu vou direto ao ponto, porque senão, né, a gente não consegue trabalhar tudo que a gente programou para trabalhar. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar, como eu falei para você, ácido carboxílico. Só que até agora eu já falei de hidrocarboneto, tá? De álcool, enol, aldeído e cetona. Nós trabalhamos 5 funções. Hoje nós vamos trabalhar mais 4. E a semana que vem a gente termina isso daqui e já passa para outra química, tá? Química orgânica, pessoal, eu preferi, né, começar nesse esquema aqui, trabalhar com química orgânica, porque eu acredito que ela seja mais fácil de você entender nessa modalidade. Porque, vamos dar um exemplo, ó. Se eu fosse hoje dar uma aula presencial, vamos supor que a gente estivesse juntos hoje, eu chegaria e faria uma revisão, exatamente como eu vou fazer aqui agora. Então, eu colocaria alguns compostos. A diferença é que na classe eu daria um tempinho para você fazer e depois eu ia corrigir. Aqui a gente vai fazendo juntos. Mas química orgânica, eu acredito que seja assim muito tranquilo para trabalhar nessa modalidade. Ainda mais vocês, né, que já têm um conhecimento legal de química orgânica, então fica bem tranquilo para a gente trabalhar nessa modalidade. Tá certo? Por isso que por enquanto, eu optei por trabalhar química orgânica. Só que, não sei se semana que vem a outra, a gente já entra na outra parte da química, que são, né, os gases, estudo físico dos gases. Legal? Então vamos começar. Antes de começar ácido carboxílico, eu vou fazer uma revisão rapidíssima, né, sobre o que a gente já trabalhou. Primeira função que nós trabalhamos, função hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? Composto que possui apenas carbono e hidrogênio. Aqui na tela, nós temos o exemplo de um hidrocarboneto. Tá? Esse hidrocarboneto aqui, ele é um alcino, né? Ó. Quando é aberto e insaturado por uma tripla, é um alcino. 2 carbonos, prefixo et, tripla você usa in, hidrocarboneto termina em o. Então, esse aqui é o etino, também conhecido como acetileno ou gás de solda. Isso é uma revisãozinha, nós já trabalhamos isso em classe. O segundo exemplo é um álcool, uma das funções que mais aparece em vestibulares. O que é um álcool? É o composto que tem uma hidroxila. Esse grupo OH aqui, ó, chama-se hidroxila. Esse composto aqui tem uma hidroxila ligada num carbono saturado. Então a gente diz que esse composto é um álcool. Beleza, moçada? Terminação de alcool é ol. Um carbono met. Só tem ligações simples an, alcool, ol. Então isso aqui seria o metanol, ou também, se você preferir, álcool metílico.
Esse é o radical metil. Na nomenclatura usual de álcool, você termina em ico. Então, pode ser metanol, o nome oficial dele, né? Nome IUPAC, ou álcool metílico. É aquele carbinol que a gente já, né, passou aqui para vocês também, mas essa nomenclatura não tem muita importância. Próxima função que a gente estudou, função enol. Gente, aqui em cima eu falei para você, ó, se a hidroxila está ligada num carbono saturado, é álcool. Só que nesse outro exemplo, ó, dá uma olhada, aqui está a hidroxila. Ela está ligada num carbono com dupla. Quando a hidroxila está ligada num carbono com dupla, nós temos um enol. Não pode falar álcool que fica errado. É enol. De enol, nós vamos estudar ainda lá em isomeria, mas eu gostaria que se você já fosse colocando na sua cabeça aí. Os enóis, eles são instáveis, porque eles sofrem um fenômeno chamado tautomeria. O que é a tautomeria? O oxigênio, por ser mais eletronegativo que o carbono, ele atrai a ligação π para ele, ó. Ele puxa a ligação π para cá. Esse hidrogênio sai e vai lá para o carbono. Então, no meu exemplo, se a dupla vier para cá, nós vamos formar esse composto aqui, ó, tá? Se esse R3 for um H, nós temos um aldeído. Se esse R3 tiver carbono, nós vamos ter uma cetona. Então, um enol, quando sofre tautomeria, ele pode virar um aldeído ou pode virar uma cetona. Você chama de tautomeria aldoenólica, se der, né, um aldeído, ou cetoenólica, se der uma cetona. Gente, isso daqui fica gravado, a gente manda para você. Você pode assistir mais uma vez, mais uma, mais uma. Eu vou mandar as telas para você também, os slides. Seria super interessante que você fizesse o seguinte, ó. Eu mando para você os slides, aí você pega os slides e passa para um caderno, tá? O momento que você está passando para o caderno, você está revisando, você está estudando, está entrando no seu cérebro. Então, adota esse esquema aí que vai ficar legal para você. Outra função que a gente já falou, função fenol. Quando nós vamos ter um fenol na química? Quando tiver uma hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico. Tá certo? Aqui nós temos a função fenol. Como é que você dá o nome num fenol? Você coloca a palavra hidroxi, e depois você dá o nome do hidrocarboneto correspondente. No meu caso aqui, ó, é hidroxibenzeno. Certo? O hidroxibenzeno é o fenol mais simples da química orgânica. Então, além de hidroxibenzeno, você pode chamar comercialmente de fenol. Então, o hidroxibenzeno, ele pertence à função fenol e ele recebe o nome comercial de fenol. Beleza, moçada? Mais uma função que a gente já estudou, função aldeído. Esse grupo C-O aqui, ó, chama-se carbonila. Quando a carbonila está num carbono primário, num carbono da ponta, quando tiver C-O e um H junto, você diz que o composto é um aldeído. Então, aqui nós temos um aldeído, certo? A terminação de aldeído é al, de aldeído. Um carbono mete. Eu não tenho dupla entre carbonos. A dupla aqui não está entre carbonos. Então, você usa an. Aldeído termina em al. Então, esse composto vai ser o metanal. Também chamado de aldeído fórmico ou formaldeído. Formaldeído, ele é usado para preservar cadáver, pessoal. Quem vai trabalhar com medicina vai cansar de mexer com o formol. Legal? Próxima função, função cetona. Dá uma olhadinha aqui em cima, ó. Se eu tiver C-O e um H, é aldeído. Se esse C-O tiver na ponta, é um aldeído. Tá? Agora, se eu tiver C-O, mas no meio da cadeia, em um carbono secundário, nós vamos ter uma cetona. Tá certo? Vamos ver aqui. Claudinho, fenol é só o H ou o fenol e o... Peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo a pergunta do Celton aqui. Claudinho, fenol é só o OH ou o fenol... Não, não. Então vamos lá. Deixa eu explicar de novo aqui. Ó, para ser fenol, você precisa ter o OH, tá? Só que o OH, para ser fenol, tem que estar ligado diretamente ao anel benzênico, tá? Então, Celton, nós temos 3 funções com o grupo OH. Se o OH estiver ligado num carbono saturado, é álcool. Se o OH estiver ligado num carbono com dupla, é enol. Se o OH estiver ligado diretamente ao anel benzênico, é fenol. Não tem erro. São 3 funções com hidroxila. Se eu tiver C-OH,
é aldeído. Agora, se o dupla O, se a carbonila estiver ligada num carbono saturado, nós temos uma cetona. Então, aqui é a função cetona. Gente, então aqui termina a nossa revisãozinha, tá? Agora a gente vai começar a aula de hoje. Um bom dia para você. Vamos começar então. Próxima função. Função ácido carboxílico. Dá uma olhadinha aqui comigo. Qual é o nome do OH? Hidroxila. Como chama o C-O? Carboxila. Desculpa, carbonila. Então, de novo, ó. Qual é o nome do OH? Hidroxila. Como chama o C-O? Carbonila. Se eu juntar carbonila com hidroxila, eu crio a carboxila. Por isso que ácido carboxílico tem a carboxila, que é a junção da carbonila com a hidroxila. Então, quando na ponta de um composto você vir C-O-OH, você vai ter um ácido carboxílico. Cuidado, se for C-OH, é aldeído. Se for C-OH, é ácido carboxílico. Então, aqui nós temos a função ácido carboxílico. Cai demais essa função aqui também. Eu acho que depois de álcool, ácido carboxílico é uma das que mais aparecem. Beleza? Gente, exemplos de ácidos carboxílicos. Olha aqui, ó. C-O-OH, ácido carboxílico. Esse aqui, ó. C-O-OH, ácido carboxílico. Aqui também, ó, ácido carboxílico e aqui também ácido carboxílico. Só para dar uma lembradinha. O OH chama-se hidroxila. O C-O é a carbonila. Carbonila com hidroxila, nós criamos a carboxila. Então, esse grupo C-OH chama-se carboxila. Por isso que tudo que está aqui é ácido carboxílico. Lembrando, moçada, que isso vai, né, ser enviado para você e você vai poder passar isso tudo para um caderno. Cara, copia de novo no seu caderno do jeitinho que está aqui, ó. Faz a coisa direitinho que vai dar tudo certo. Lembrando que eu posso representar um ácido carboxílico usando aquelas linhas, né? A forma de bastão. Lembra que a gente trabalhou em sala. Dá uma olhadinha aqui na ponta esquerda, ó. Aqui eu tenho um carbono, então vai ficar C-O-OH. Aqui eu tenho um ácido carboxílico. Aproveitando para lembrar para você que nessa representação aqui em linha, né, em bastão, esse traço aqui, ó, representa o radical metil, né? Então esse aqui seria o carbono 1, 2, 3, 4. No carbono 2 aqui, ó, eu tenho um radical metil, nomenclatura a gente vai ver daqui a pouquinho. Gente, então ficou claro para você quando nós temos um ácido carboxílico na química? Legal? Ó, grava aí. OH chama-se hidroxila. C-O chama-se carbonila. Juntou os dois, cria carboxila. Por isso que é ácido carboxílico. Como é que a gente vai fazer nome de ácido carboxílico? Pessoal, fácil demais. Ó, hidrocarboneto, você sempre termina em O. Metano, propano. Álcool, você termina em ol. Metanol, etanol, propanol, butanol. Aldeído, você termina em al, certo? Propanal, butanal, etanal. Cetona, você termina em ona. Propanona, butanona, tudo bem? Agora, ácido carboxílico, você vai usar a terminação oico. Então, você coloca prefixo de carbonos, coloca an, en ou in, se tiver simples, dupla ou tripla, e coloca a terminação oico, exatamente como você fazia nos outros exemplos. Legal? Então, vamos ver como é que fica esse trem aí. Ó, olha o primeiro exemplo aqui. Lembrando, gente, que eu tenho no ácido carboxílico esse grupo aqui, ó, C-O-OH. Só que a gente pode simplificar, escrevendo assim, ó, C-O-OH. Tá? C-O-OH é um jeito simplificado de mostrar o grupo funcional. Então, aqui, ó, C-O-OH é um ácido carboxílico. Gente, ele tem apenas um carbono, ó, prefixo met. Só tem ligações simples an. Ácido carboxílico, sempre você usa a terminação oico. Então, aqui nós temos o ácido metanoico. O ácido metanoico,
Daqui a pouco eu vou te mostrar. Ele foi encontrado pela primeira vez em uma formiga. Então, comercialmente, o metanóico também é chamado de ácido fórmico. Tá? Esse segundo aqui tem 2 carbonos, ó, 1 mais 1, 2. Prefixo et. Só tem ligações simples entre carbonos an, ácido eóico. Então, esse daqui é o ácido etanóico. O ácido etanóico é o ácido do vinagre. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar de novo. Vinagre em latim é acetum. Então, ele também é conhecido como ácido acético. Esses dois aqui, moçada, eu preciso que você lembre, viu? O ácido metanóico é o ácido fórmico, esse tem que saber. O ácido etanóico também é conhecido como ácido acético. Esse aqui é o que mais cai. Se você juntar ácido acético e água, né, a solução é o vinagre. Então, o ácido acético é o ácido do vinagre. Esse daqui, ó, 3 átomos de carbono, propião. Esse aqui é o propanóico, ácido propanóico. O ácido propanóico também é chamado de ácido propiônico, só que esse nome não tem muita importância. Os dois de cima aqui, você tem que saber, tem que decorar. Tá certo? O metanóico é o fórmico, o etanóico é o acético. Agora, propiônico para o propanóico não tem muita importância, não. Esse ácido aqui, esse iodo aqui, ó, 4 carbonos, prefixo but, só tem simples an. Esse aqui é o ácido butanóico, beleza? O ácido butanóico é aquele ácido que você tem na manteiga quando ela estraga, quando ela se oxida. Então, ele é chamado também de ácido butírico. Butter, né? Butter é manteiga em inglês, butter. Então, ácido butírico ou ácido butanóico. Butírico também não tem muita importância não, viu? Ok? Se você não memorizar esses dois, não tem problema. Só os dois de cima lá que eu faço questão que você saiba. Aqui eu tenho 5 átomos de carbono, eu vou usar o prefixo pente. Entre carbono só tem ligações simples, eu vou usar an. Ácido termina em óico. Então aqui eu tenho o ácido pentanóico. Gente, lembrando que essas telinhas eu vou mandar para vocês, viu? Então fica sossegado. Depois você pode pegar essas telas e passar para o seu caderno. Beleza? Agora, moçada, eu queria lembrar, já falei, mas eu vou lembrar porque isso realmente eles vão pedir para você. Ó, aqui eu tenho o ácido metanóico, um carbono met, esse aqui é o metanóico. O ácido metanóico, ele foi encontrado pela primeira vez em uma formiga, tá? Então a gente chama esse ácido aqui de ácido fórmico. Então saiba que o ácido metanóico também é conhecido como ácido fórmico. Gente, como eu disse para você no início, eu estou, por enquanto, optando por trabalhar química orgânica, porque a gente, assim, infelizmente não tem muito raciocínio, né? É mais memorização do que raciocínio. Por exemplo, ó, se eu tivesse em sala lá com vocês, eu ia escrever essa fórmula na lousa e falar assim, gente, esse é o metanóico, foi encontrado pela primeira vez em uma formiga e é o ácido fórmico. Que raciocínio que eu estou usando? Nenhum, tá certo? Então você tem que memorizar que o metanóico é o ácido fórmico. Esse daqui, ó, 2 carbonos, né, prefixo et, só tem simples entre carbono an e é um ácido carboxílico, termina em óico. Então esse é o ácido etanóico. O ácido etanóico é também conhecido como ácido acético. Cuidado, que fórmico não cai mais que metanóico, tá? Aqui os dois caem igual. Só que aqui, pessoal, ácido acético cai mais do que ácido etanóico. Então, esse nome comercial aqui, o ácido acético, ele em provas aparece mais do que o nome oficial, que é etanóico. Se você juntar ácido acético com água, você cria o vinagre. Então, você tem que saber que o ácido acético está presente no vinagre. E isso vai cair na sua prova. Legal? Aqui eu coloquei, né, um outro ácido importante. Tá vendo que aqui eu tenho benzeno, ó, o anel benzênico aqui? E é um ácido carboxílico? Então eu vou ter que juntar essas duas palavras, né? Benzeno e a terminação de ácido que é óico. Então esse composto fica ácido benzoico. Certo? Então, ó, ácido benzoico tem essa estrutura que eu estou mostrando para você aí. Gente, está tudo sob controle até agora? Bem fácil, né? Bem fácil. Agora, pessoal, eu vou marcar um minutinho. Tem esse ácido aqui, ó. Eu vou marcar um minutinho para você fazer a nomenclatura dele. Pode ser aí, só assim,
de memória mesmo, né? Não precisa, ou você anota, você que sabe aí. Por favor, tente fazer para mim mentalmente o nome desse composto aqui, ó. Vou marcar 60 segundos para você fazer, vulgo 1 minuto, tá? Então vamos lá. Por favor, faça a nomenclatura desse composto, a nomenclatura mentalmente, né? Então, até que você faz a nomenclatura mentalmente, eu vou ver. Opa, já tem uma resposta aqui. Beleza. Bom, a Júlia falou que é o ácido 3-metilpentanóico e o Diego falou IES. Não, IES está errado. O nome correto é 3-metilpentanóico. Piadinha no sal, né, gente? Ó, vamos fazer a nomenclatura juntos então. Pessoal, quando eu vou fazer a nomenclatura das 19 funções, tirando o hidrocarboneto, o grupo funcional, ele prevalece na enumeração e na escolha da cadeia, certo? Então, essa daqui é a cadeia principal e eu vou enumerar a partir do grupo funcional. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 carbonos no total. E o radical metil está no carbono 3. Então, fica ácido 3-metilpentanóico. Beleza? Acertaram. Joia. Gente, agora eu queria falar para você, isso aqui é um assunto bem bacana também, tem caído muito em vestibulares. Ácido carboxílico é quando você tem um grupo C dupla OH. Matou. Agora, se esse ácido carboxílico tiver uma cadeia longa de 10 ou mais carbonos, você vai dizer que esse ácido carboxílico é um ácido graxo. Então, ácido graxo, certo? É um ácido carboxílico que tem de 10 ou mais carbonos. Por que o pessoal chama de ácido graxo? Porque ele tem uma consistência sólida, parece uma graxa. Então, ácido graxo é um ácido carboxílico de cadeia longa, beleza? Aqui eu tenho 2 exemplos, ó. O ácido linoleico, ele tem uma cadeia muito grande, ó. Então, ele é um ácido graxo. E esse outro aqui é um outro tipo de linoleico, tá? Ele também tem mais de 10 carbonos, então são 2 ácidos carboxílicos. Esse daqui, o linoleico, é também chamado de ômega 6. Ele é um tipo de ácido ômega 6. E esse aqui é ômega 3. Isso não vai cair na prova, mas é só uma curiosidade, tá? Olha por que eu chamo de ômega 3. A primeira dupla aqui, que aparece na extremidade oposta ao grupo funcional, ela está a 1, 2, 3 carbonos da ponta esquerda. Então, é um ômega 3. Agora, aqui, se você contar a partir da extremidade oposta do grupo funcional, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela está a 6 carbonos da insaturação, então é um ômega 6. É uma nomenclatura que eles usam aí na indústria, né? Para ácido graxo, mas isso é só uma curiosidade, não tem importância não. Para mim aqui, eu preciso que você saiba que ácido graxo é o ácido que tem 10 ou mais carbonos. É um ácido carboxílico, só que ele tem uma cadeia grande, uma consistência sólida, ácido graxo. Gente, sossegado? Propriedades físicas de ácidos carboxílicos. Essa telinha vai com você também, eu vou enviar depois, aí você passa para um caderno, tá? E quando eu voltar, moçada, eu vou olhar o caderno de vocês, viu? E o caderno que tiver mais organizado, nós vamos dar uns chocolates, viu? Vamos fazer um sorteio de... Sorteio não, né? Vamos premiar os cadernos bonitinho, dando bombom sonho de valsa. Certo? Bom, então aqui, propriedades físicas de ácidos carboxílicos. Bom, esse grupo C dupla OH, ele é muito polar, porque o oxigênio é muito eletronegativo. Certo? Ele faz pontes de hidrogênio. Ó. Se o H está ligado em O, se o H está ligado em FON, nós temos ligações de hidrogênio. Então, você tem que saber que ácido carboxílico faz ligação de hidrogênio. Vou dar uma voltadinha aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Tá vendo que aqui eu tenho H ligado em O? Quando eu tenho o H ligado em O, a gente diz que né, o composto faz ligação de hidrogênio. Moçada, e aí é legal dar uma destacada. Tá vendo que aqui eu tenho uma cadeia carbônica, né? Nesse caso aqui, bem grande. Toda cadeia carbônica é apolar. Então, eu posso dizer que ácido carboxílico, ele pode fazer forças de Van der Waals, né? De polo induzido, porque ele tem uma cadeia apolar. Mas a ligação que prepondera é a ligação de hidrogênio, porque ele tem H ligado em
FON, H ligado em O no nosso caso aqui, ok? A ligação predominante, então, em ácidos é a ligação de hidrogênio, as pontes de hidrogênio. Mas na cadeia carbônica, quando ele está em contato com outro ácido da mesma estrutura, a gente tem as ligações de polo induzido ou força de Van der Waals. Tá certo? Agora, importante, os 4 primeiros ácidos, né, metanoico, etanóico, propanóico e butanóico, eles são solúveis em água. Ok? Por quê? Porque a cadeia carbônica dele, que é apolar, é pequena. Então, prevalece o grupo funcional que é polar. E você lembra que polar dissolve polar, né? Semelhante dissolve semelhante. À medida que eu aumento a cadeia carbônica, eu vou aumentando a parte apolar. Então, a solubilidade vai caindo. Ok? Então, se você pegar 2 ácidos, o ácido de cadeia menor, ele é mais solúvel do que um ácido grande. Aumentou a cadeia carbônica, a solubilidade diminui, certo? Agora, quando você aumenta a massa, aumenta o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, se você pegar ácido e comparar com álcool, o ácido ele vai ter ponto de ebulição maior. Por quê? Porque o álcool ele só faz a ligação de hidrogênio, não é? E se ele tiver uma cadeia carbônica, ele pode ter uma pequena força de Van der Waals. Agora, o ácido carboxílico, gente, deixa eu voltar aqui para, né, te mostrar um trem legal. Ó, ele faz uma ligação de hidrogênio, ele faz força de Van der Waals, a cadeia carbônica polar, e aqui ele tem mais um polo, ó, não é? Se ele tem mais um polo, ele pode fazer mais uma interação polar aqui, ó. Ok? Então, o ácido carboxílico, se ele tiver uma massa compatível com álcool, ele vai ter um ponto de ebulição maior que o álcool. Eles ganham de aldeído e cetona, porque aldeído e cetona não fazem ligações de hidrogênio, certo? E ganha também de hidrocarboneto, né? Porque hidrocarboneto é apolar, sempre tem ponto de fusão e ebulição muito baixo. Então, só para dar uma fechada nisso, ó, quando você aumenta a cadeia carbônica do ácido carboxílico, a solubilidade dele diminui. Legal? Quando você aumenta a cadeia carbônica do ácido carboxílico, aumenta o ponto de fusão e ebulição dele. Se você comparar um ácido, por exemplo, e um álcool, o ácido, gente, de mesma massa, de massa próxima, o ácido vai ter ponto de ebulição maior do que o álcool. Certinho? Nessa outra tela aqui, eu coloquei para você, ó, ácidos com até 4 carbonos são líquidos, incolores, e eles são solúveis em água, porque a parte apolar dele é pequena. De 5 a 9 carbonos, ele já começa a ficar viscosos. Agora, 10 ou mais carbonos, eles são sólidos, semelhantes a uma cera, semelhantes a uma graxa. Por isso que eu chamo de ácido graxo. Legal? Ácido fórmico e acético tem odor forte e irritante. Vinagre, por exemplo, tem um odor bem forte. Ácido butírico, que é aquele da manteiga, tem um odor desagradável, certo? E os ácidos com 6 ou mais carbonos não tem odor. Isso aqui é detalhe, viu? O que você tem que saber aqui, que ácido que tem 10 ou mais carbonos na cadeia é um ácido graxo. Legal? Deixa eu ver o que eu tenho aqui agora. Ó, mais um nome. Não, foi parecido com aquele que a gente fez, né? Aqui, ó, é o metil, ele está no carbono 3, é o 3-metil-butanoico. Essa telinha aqui eu coloquei para você, gente. Eu vou explicar depois novamente em outra parte da matéria, mas deixa eu te passar uma informação importante. Quando a gente pega um recipiente com ácido acético, é muito comum você olhar e perceber que lá dentro do recipiente tem moléculas dímeras. O que é uma molécula dímera? É uma molécula que cola em outra molécula. Certo? Dímera tem 2 partes. E por que acontece isso? Como o ácido carboxílico tem 2 polos muito fortes, né? Ó, aqui tem uma ligação polar, porque o O é muito eletronegativo, e aqui tem outra ligação polar. O que vai acontecer? Um polo de uma molécula atrai o polo de outra molécula. Aqui, ó, a gente colocou de ponta cabeça o grupo funcional, porque vai estabelecer uma ligação de hidrogênio, ó, uma ponte de hidrogênio entre a carbonila de um e a hidroxila do outro, e vice-versa.
Tá? Então, você tem aqui uma interação entre duas moléculas, uma acaba ficando coladinha na outra. Legal? E o detalhe interessante, como a gente dobra a massa, aumenta o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Mais um motivo de ácido ter maior ponto de fusão e ebulição do que o respectivo álcool, né? Um álcool que tem uma cadeia semelhante. Tá bom? Mas isso daqui é só assim, uma informação nesse primeiro momento. Depois a gente vai discutir mais com você quando estiver dando propriedades físicas em compostos orgânicos como um todo. Gente, então, ácido carboxílico era isso que eu queria falar para você, tá? Legal? Então tá aí, função ácido carboxílico. Agora mudou. Nós vamos estudar a função sal de ácido carboxílico. Sal de ácido carboxílico é uma funçãozinha importante também, ela cai menos que ácido, mas é uma funçãozinha que você tem que saber, tá? Informação importante. Se você pegar um ácido qualquer e reagir com uma base qualquer, você vai produzir um sal junto com a água. Legal? Como eu quero fazer um sal de ácido carboxílico, eu preciso usar um ácido carboxílico. Então, ó, ácido carboxílico mais base dá sal de ácido carboxílico mais água. Gente, isso aqui você tem que saber, filho. Tá? Mas também é o seguinte, se você não sabe reação que ácido com base dá sal mais água, eu tenho certeza que todo mundo sabe isso. Olha um exemplo aqui, ó. C dupla OH, ácido. NaOH, é uma base, né? Hidróxido de sódio ou soda cáustica. Olha o que virou. Você produziu água, certo? E aqui nós temos a formação de um sal de ácido carboxílico. Então aqui a estrutura de um sal de ácido carboxílico. Daqui a pouquinho vai ficar mais claro para você, certo? Como é que acontece essa reação? Importante saber. Ó, você tem o ácido carboxílico, tá aqui. Aqui você tem uma base. Uma base é sempre um metal ligado na hidroxila. Gente, como acontece a reação? Sai o H da hidroxila do ácido. Ó, sai o H. Está aqui em rosa, tá vendo? Saiu esse H. Ele vai se juntar com a hidroxila da base. Isso vai virar água. H mais OH, H2O. Aí, quando sai o H, o O fica com uma carga negativa. Então, ele atrai o metal que tem carga positiva. Então, aqui nós vamos ter o sal de ácido carboxílico. Então, qual é o grupo funcional de ácido, de sal de ácido carboxílico? C dupla O e um metal, tá? Se você tiver C dupla OH, você tem um ácido. Agora, se você tiver C dupla O e um metal, você tem um sal de ácido. Certinho? Então, no sal, sai o H do ácido e entra o metal no lugar dele. Beleza, moçada? Tranquilo até agora? Então, qual seria o grupo funcional de sal de ácido carboxílico? Está aqui, pessoal, ó. C dupla O e um metal. Pode colocar carga negativa ou não. Aqui o O é negativo, o metal é positivo, mas não é necessário colocar. Se quiser, é facultativo. Coloque se você quiser. Agora, uma informação importante. Ó, esse metal, ele pode ficar aqui, onde estava o hidrogênio do ácido, ou você pode trazer aqui para a esquerda da fórmula. Então, você coloca o metal, depois você coloca a estrutura do ânion do sal. Então, são duas representações possíveis. Joia? Gente, acabou a aula aqui, meu. Eu já mando para você esses slides. Hoje à tarde, não sei se você vai sair de casa, acredito que não. Hoje à tarde você vai pegar essas telas e passar tudo para o caderno. Como é que você faz para dar nome num sal? Fácil. Você vai usar a terminação oato, e depois você vai colocar o nome do metal correspondente. Usa a terminação oato e depois coloca o nome do metal. Gente, exemplo, ó, aqui eu tenho ácido acético, etanóico, estou reagindo com hidróxido de sódio. Vai sair esse H do ácido, vai juntar com a hidroxila e vai virar água. Aí o sódio vem aqui na posição do H. Então aqui eu tenho um sal de ácido carboxílico, um sal orgânico. Certo? Vamos fazer o nome dele. 2 carbonos, et. Só tem simples entre carbonos, an. Terminação, oato. Então você coloca oato. Depois coloca o nome do metal. Então aqui vai ficar etanoato de sódio, também conhecido como acetato de sódio. Et, an, oato de sódio,
ou acetato de sódio é o nome do composto. Mais um exemplo. Aqui eu tenho o ácido acético novamente. Gente, o ácido acético é disparadamente o que mais cai, viu? Esse é o ácido acético. Aqui eu tenho o hidróxido de amônio. Gente, de novo, ó, sai o H do ácido e junta com a hidroxila, produz água. Aí o amônio, ele ocupa a posição que era do H. Aí, ó, aqui é uma ligação iônica. Esse composto aqui é um sal de ácido carboxílico. Qual que é o nome dele? 2 carbonos, et. Só tem simples an, oato. Sal sempre termina em oato, de amônio. Então aqui nós temos o etanoato de amônio ou acetato de amônio. Legal, pessoal? Aqui eu tenho esse composto, eu vou marcar 30 segundos para você fazer o nome mentalmente para mim, ou se você quiser colocar no chat, aí eu olho se você acertou ou não, mas mentalmente eu vou descobrir se você está acertando ou não. Então, faça para mim a nomenclatura dele, por favor. Vamos lá, moçada. Pá, ninguém colocou no chat o nome, só está fazendo mentalmente mesmo, hein? Uma preguiça também, gente. Nossa Senhora. Ah, já estou recebendo a resposta aqui. Beleza, legal. Então, deixa eu corrigir. Gente, aqui tem um carbono, ó. C dupla O, é um carbono. Então, você tem 2 carbonos. Et. Só tem simples entre carbonos. An, oato, de potássio. Então, esse é o etanoato de potássio, também conhecido como acetato de potássio. Lembrando que esse K+ aqui, se eu quisesse, eu poderia colocar aqui à esquerda, não tem problema não. Tanto faz. Outro exemplo, ó, outro exemplo, tá aqui. Aqui eu tenho o magnésio e eu coloquei à esquerda, porque como ele tem carga 2, ó, mais 2, eu preciso pegar 2 fórmulas do ânion. Então esse 2 vem aqui para baixo. O nome é o mesmo, etanoato de magnésio. Só que agora eu precisei colocar 2 ânions, porque como ele tem uma carga negativa, vezes 2 vai dar menos 2, para neutralizar esse mais 2 aqui. Gente, agora eu vou falar para você o que é um sabão. Sabão. Você lembra que ácido graxo é um ácido de cadeia longa, com 10 ou mais carbonos. Se eu pegar um ácido graxo, reagir com uma base, eu vou criar um sal de ácido graxo. E na química, sal de ácido graxo, a gente chama de sabão. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um sal de ácido carboxílico, ó. C dupla O e o metal, é um sal. Só que ele é um sal de ácido graxo, porque a cadeia tem mais de 10 carbonos. Então, essa estrutura aqui na química a gente chama de sabão. Sabão, moçada, ácido graxo, a gente estuda mais à frente. Então, eu só estou mostrando aqui para você ter esse primeiro contato com o sabão. Só um detalhe, eu já estou sendo avisado aqui que falta menos de 2 minutos para acabar, tá? Então, logo, logo eles vão me interromper, mas às 10 horas a gente vai voltar com outra aula, viu? Tem o link aí, e se acabar antes de terminar esse assunto aqui, quando eu voltar, eu volto a partir dele, tá? Ok? Aqui eu tenho, aqui ó, C dupla O, ONA, é um sal, e a cadeia 18 carbonos. Então aqui é um sal de ácido graxo. Então aqui nós teremos um sabão também. Gente, importantíssimo. Eu não vou correr não. Se não der tempo eu volto depois nessa tela aqui, porque esse trem aqui é muito importante. Sabão, ele tem uma extremidade polar, porque aqui tem muitos átomos eletronegativos, inclusive uma ligação iônica, e ele tem uma cadeia carbônica apolar. Quando na mesma estrutura nós temos uma parte polar e uma parte apolar, nós dizemos que o composto é anfifílico. Então, sabão é anfifílico, porque ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Essa parte polar aqui, ela interage com a água, que também é polar. E a cadeia carbônica, que é apolar, interage com gordura, que é apolar. Quem é anfifílico pode mudar a tensão superficial da água. Então, a gente chama essas substâncias anfifílicas de tensoativos ou surfactante. Certo? Toda vez que tem na mesma estrutura uma parte polar e uma parte apolar, é anfifílico, tensoativo ou surfactante. Beleza? Aqui eu tenho um outro exemplo de sabão.
Ó, o grupo funcional e a cadeia carbônica. O grupo funcional é polar e a cadeia carbônica é polar.